Olá, pessoal. Nós somos o grupo 188, que é composto por mim, Laísa, Thiago, Douglas, Maicon e Denilson. E hoje a gente vai apresentar o nosso projeto de sistema de autoatendimento para lanchonetes. Para o desenvolvimento do sistema, a gente utilizou TypeScript junto com o Nest ali como linguagem principal do back-end, o Prisma como ORM, o PostGRE como banco de dados, o Docker para a containerização, o Swagger para a documentação e o Jest como ferramenta de teste do nosso sistema. A gente baseou a arquitetura do sistema no DDD. Então, a gente começou com o brainstorm, colocamos todas as nossas ideias ali cruas mesmo. Depois a gente mapeou o fluxo com o caminho ideal, desde o cliente se identificar até o pedido finalizado. Então, esse caminho seria o ideal. O cliente ele entra na plataforma, ele pode se identificar, não se identificar e pode realizar o cadastro. E depois ele vai para a montagem de pedidos. Ele vai selecionar um lanche, vai selecionar um acompanhamento, bebida, sobremesa e vai montar esse pedido. Após a montagem do pedido, ele vai realizar o pagamento. A cozinha vai receber esse pedido, vai iniciar o preparo do pedido, que nisso o pedido vai ficar pronto e o cliente pode retirar. No próximo fluxo da linha de tempo, a gente utilizou os eventos pivotais ali, que é onde a gente divide o fluxo ou muda de estado no sistema. Então, ali na primeira parte, a gente tem a parte do cliente. Então, ele vai se identificar, não se identificar, com os pontos de atenção, que ele vai se identificar com o CPF, ele vai se cadastrar com o CPF, e-mail e nome. Após esse evento, a gente vai para a parte do pedido, que daí o cliente ele pode fazer a montagem do pedido. Junto com os eventos ali do fluxo ideal, a gente vai ter as rotas alternativas, né? Se ele não quiser selecionar um lanche, se ele não quiser selecionar um acompanhamento, sobremesa, então ali vai ter as outras rotas que esse cliente pode realizar. Após ele montar o seu pedido, ele vai para a parte do pagamento e após isso vai para o próximo fluxo ali do evento pivotal, que seria a cozinha. Então, a cozinha vai realizar esse preparo do pedido até ele retirar o pedido. Então, ali a gente tem vários pontos de atenção. Qual é o motivo do cancelamento? O método de QR Code que ele vai realizar o pagamento. No próximo fluxo que a gente fez, onde ali a gente vai ter as políticas, os eventos, os comandos. Então, vai ser a mesma ideia, né? Só que mais completo. O cliente ele vai entrar na plataforma, se identificando ou não, ele vai poder realizar o pedido ali. Pode ser com os fluxos alternativos também, de selecionar ou não um lanche, um acompanhamento. E também a gente tem o sistema externo, que após ele fazer essa montagem de pedidos, ele tem que ter pelo menos um pedido ali. As políticas, ela vai servir para a gente delimitar as nossas regras de negócio. Então toda vez que o cliente fizer a montagem do seu pedido, pelo menos ele tem que colocar um produto nesse pedido. Após isso, ele vai para confirmação, vai pagar esse pedido, e a gente vai usar ali o sistema externo do Mercado Pago, que vai gerar um QR Code ali para o cliente realizar esse pagamento. Após isso, junto com o ator ali do cozinheiro, o pedido vai chegar na cozinha e o cozinheiro vai preparar esse pedido. Então, ele vai fazer toda a preparação do pedido, vai notificar o cliente ali em cada etapa, né, da preparação e tudo mais. E no final, o cliente vai retirar esse pedido. E no próximo fluxo, que seria o fluxo mais completo, que vai ter todos os contextos delimitados ali. A gente vai começar ali com o contexto do pedido, que vai ser todo o contexto do pedido, do cliente entrar na plataforma até o pedido ir para o pagamento. Então, o cliente ele vai se identificar ou não, vai fazer a montagem desse pedido e vai para a parte do contexto do pagamento, que é onde vai ser ali todos os eventos e comandos realizados do pagamento, né? Então, a gente vai ter o sistema externo ali para realizar o pagamento, vai ser o pagamento efetuado ou vai ser recusado, a gente vai ter ali o comando de efetuar pagamento, de tornar o pagamento também, caso necessário, né? Caso cancele o pedido. E após isso, a gente vai para o contexto de cozinha, depois do pagamento. Então, ali no contexto da cozinha, a gente tem um agregado do pedido que vai ser envolto de todos os comandos e eventos relacionados à cozinha e o pedido. Então, ali a cozinha vai receber esse pedido após pago, vai fazer o preparo desse pedido, pode cancelar o pedido também, caso aconteça alguma coisa, um imprevisto ali. Vai colocar o status do pedido como preparo, vai ter os comandos ali de pedido preparado, por exemplo. E o cliente ele vai poder receber todos esses status ali e também pode retirar o pedido depois de tudo isso.
Então, essa etapa de montar o Event Storm ali com todo o fluxo, ideal e adicionando os eventos, os comandos, ele foi fundamental para a gente seguir as nossas decisões ali de arquitetura e regras de negócio ali junto com as políticas. Isso também permitiu que toda a nossa equipe tivesse uma visão de domínio desde o início. Então, todo mundo ali participou de fazer esse Event Storm e ajudou a entender o fluxo completo da lanchonete. E agora eu vou passar a palavra ali para o Douglas, que ele vai explicar para a gente a nossa arquitetura hexagonal. Beleza, então. Então, como um dos entregáveis, né, do nosso Tech Challenge era utilizar aí a arquitetura hexagonal, que tem como objetivo separar ali as regras de negócio de implementações externas, como integração com banco de dados ou gateways de pagamento. No caso aqui, a gente está utilizando o Mercado Pago para geração de QR Code. E para estruturar aqui a nossa aplicação para poder utilizar a arquitetura hexagonal, a gente dividiu aqui basicamente aqui no core, né, que seria todo o nosso regra de negócio e infra. Aqui dentro do core, cada passo aqui, a gente definiu como o nosso contexto delimitado, que foi apresentado anteriormente ali pela Laís. Então aqui a gente tem kitchen, né, o contexto de cozinha, order, o contexto de pedido, payment, o contexto de pagamento e product, o contexto de produto que não aparece lá, mas que está aqui para cumprir os requisitos ali de cadastro e gerenciamento de produto. Então, por exemplo, aqui em ordem a gente vai ter domain e application. Em domain, a gente vai ter as nossas entities, então aqui as nossas entidades ou agregados. Então, por exemplo, aqui em order, que seria o nosso agregado de order, do contexto de order, ele vai ter toda a regra de negócio, de identificação de um cliente, de adicionar o item ao pedido, de concluir esse pedido, né, a criação, cálculo do total, do valor total do pedido, e também o tempo de espera desse pedido. Aqui também a gente tem outro bloco de construção aí do DDD, que seriam nossos Value Objects. Seriam ali classes, né, que não têm uma identidade, né, uma identificação única, mas elas também têm regras de negócio aplicáveis. Então, por exemplo, aqui o e-mail, temos algumas validações, também o CPF, que seriam partes ali do cliente. Aqui em Application, a gente teria os nossos casos de uso, que seriam ali as nossas funcionalidades da aplicação que vão estar orquestrando ali os nossas entidades, as nossas regras de negócio pura. Então, por exemplo, a criação do pedido. Temos aqui o use case criação do pedido, vai ter um input, né, que seriam os dados que ele espera receber, e ele vai dar um retorno ali, um output, que no caso é um agregado order. Então aqui tem toda a orquestração dessas entidades. Então ele faz as validações, se o cliente existe ou não, por exemplo, faz a criação do pedido, adiciona o item ao pedido com o produto, né, que no caso ele vai pegar ali o valor do produto e fazer esse cálculo aqui do valor com a quantidade, vai criar esse pedido e também ele está chamando nosso repositório para persistir, né, nosso agregado no banco, retornando então esse output. Como podemos ver aqui, o nosso caso de uso ele utiliza um repository, né? E esse repository a gente definiu aqui em ports. Então, por exemplo, aqui em ports temos um order repository. Esse order repository seria o contrato aqui das nossas implementações dos nossos repositórios. Aí isso daqui na arquitetura hexagonal seria uma porta de saída da nossa aplicação. Nossa aplicação vai sair para um recurso externo, que seria um banco de dados, para estar realizando a persistência. Além aqui do core, onde temos nossos seis negócios, aqui em infra nós vamos ter os nossos adapters, que ele pode ser tanto os adaptadores das portas de entrada, como as da porta de saída. Então aqui em out, um exemplo, podemos ver em database, Prisma, que seria o nosso ORM que a gente utilizou para fazer a conexão aí com o banco de dados, repositories. Aqui a gente tem o Prisma Order Repository, que implementa aquela interface que a gente definiu em ports em application. Então ele faz a implementação aqui de cada método especificado lá e faz a integração real aqui com o banco. Para a injeção dessa dependência, como a gente está utilizando Nest, ele tem uma injeção de dependência toda automática, a gente só define ali o nosso provider, no caso, o nosso contrato, e define aqui, por exemplo, qual a classe da implementação que a gente vai utilizar. Também aqui, nos nossos adaptadores de entrada, para as portas de entrada. Então, no caso, seria o que vai estar entrando ali para a nossa aplicação. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, na fase 1, seria a nossa API REST.
Então aqui em controllers serão os nossos adapters para essas portas de entrada. Então os nossos controllers, eles vão estar chamando ali os nossos use cases, que seriam ali a nossa camada de aplicação. Então, por exemplo, aqui o nosso controller vai chamar o create order, aqui na rota de criação do pedido, onde ele vai pegar o DTO e vai passar para o input do use case, vai pegar o output desse use case e está retornando ali conforme a gente documentou no Swagger, que a gente especificou ali o que seria necessário no retorno da nossa API. A gente também fez a integração aí com o Mercado Pago, mas apenas para a geração do QR Code. Então aqui em Payment, a gente tem Application Use Case, a gente tem o Checkout, onde faz essa integração aqui. Temos um Checkout Payment Port, que está especificado em ports, e o Checkout Payment, que faz essa geração do QR Code. E a gente definiu aqui como Fake Checkout. Como a gente não tem implementação ainda de webhooks, então a gente já considera nessa geração do QR Code como esse pedido pago. Nas próximas fases a gente pretende estar adicionando essa webhook para definir a real implementação disso. E aqui os nossos adapters out, além do HTTP, que será a nossa API, nos adapters out a gente tem aqui a implementação do pagamento, né? Tem um adapter aqui que faz a implementação de integração com o Mercado Pago conforme aquela porta que a gente implementou lá. Então aqui ele vai no Mercado Pago, chama a API deles e faz a geração do QR Code. A arquitetura hexagonal seria isso. Como dos entregáveis do Tech Challenge seria utilizar o Docker, né, ter um Dockerfile, um Docker Compose. A gente criou aqui um Dockerfile, seguindo aqui as práticas de multistage. Então, criando primeiro um stage aqui só de build, e posteriormente, onde vai ser a aplicação, utilizando realmente o que é necessário. Sendo assim, a gente tem uma imagem muito mais limpa, contendo realmente o que a aplicação vai conter. E aqui o nosso Docker Compose, a gente definiu alguns services. Aqui no caso, o NPM, o que deve ser para ambientes de desenvolvimento, para facilitar o desenvolvimento, não ter a necessidade de ter um Node instalado na máquina. E a gente definiu também um API Project, que seria para rodar um módulo de produção, também a forma como o professor vai executar. A gente definiu também um banco de dados Postgres, seria isso. Então, para executar aqui a nossa aplicação, podemos ver aqui no repositório, a gente criou uma seção aqui, executando em produção professor avaliador, que seria ali a etapa que o professor vai estar seguindo aí para executar a aplicação e validar. Então, ele vai estar executando aqui um Docker Compose API Prod e vai estar subindo essa aplicação. A gente vai estar disponibilizando o .env de exemplo aí com valores que a gente utilizou para o professor não estar precisando configurar. Mas rodando a aplicação com sucesso, ela vai estar rodando aqui na porta especificada no env e com isso nós podemos acessar nossa aplicação ali na porta especificada, na rota API. A gente vai ter aqui a documentação do Swagger. Agora eu passo a palavra aí para o Thiago, que vai estar demonstrando um pouco aí as nossas rotas e documentação. Valeu, Douglas. E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, lembrando que com a aplicação em curso já a gente consegue acessar pela porta 4000 e essa porta é totalmente configurável dentro dos ambientes ali das envs, né? Então, se você tiver alguma coisa na porta 4000, você pode botar outra porta para poder usar o Swagger. Aqui a gente está usando o Swagger dentro do Nest. O Nest ele já tem toda a parte de construção do Swagger de maneira automatizada. A gente tem que definir DTOs, a gente define payloads, mas o Nest ele faz toda a criação do nosso YAML de Swagger aqui, da nossa API. Primeiramente, o que a gente tem que fazer aqui para pensar no fluxo de criação de pedido, né? A gente tem que criar um produto. Só que, como um entregável, para criar um produto, a gente precisa ter um admin, que somente um admin pode criar um produto. Então, a gente criou aqui uma rota de login. Essa rota de login utiliza as variáveis de ambiente quando a gente vai realizar o seed ali do Prisma para criar esse login. Mas ali dentro do API Prod ele já faz tudo isso automatizado. Então, basicamente é só pegar a senha, o password de senha que você colocou ali dentro das envs e colocar aí e executar o teste.
que ele já vai devolver pra gente ali o token. Como eu disse, o Nash ele já faz tudo automatizado, ele já libera ali dentro uma parte ali, o Swagger já libera ali um lugar onde a gente coloca o token para autenticar. Então a gente já está autenticado com token de login e aí a gente vai para a rota de criar produto, que ela exige essa autenticação. Na rota de criar produto, como eu disse, a gente tem DTOs e esses DTOs eles criam payloads de exemplo para a gente dentro do Swagger. Então, esse payload aí já é um payload de exemplo, a gente pode executar com ele, ou você pode colocar outras coisas que você prefira. Mas a gente executando assim do jeito que tá, já vai funcionar. A gente vai chegar ali, ele vai criar um produto, vai devolver pra gente o ID do produto, mais todo aquele que a gente colocou dentro do payload, né? Então, se a gente pegar ali esse ID e for buscar o produto, dentro da rota está produto, né? A gente consegue achar produtos também por categoria. Por exemplo, a gente criou um produto do tipo lanche. Então, se eu chegar aqui e procurar ali do tipo lanche, ele aparece todos os produtos que tem a categoria do tipo lanche. E a gente também tem os comportamentos de outras categorias ou categoria inválida, né? Mas focando mais ali na parte de detalhe do pedido, se a gente colocar o ID do produto aí que a gente criou, aí ele vai listar pra gente ali. A gente não precisa se preocupar caso perca alguma coisa, a gente consegue botar, achar os dados do pedido pelo ID ou pela categoria, tá bom? Quando a gente cria o produto, a gente tem um processo ali que a Lá e o Douglas mostraram dentro dos contextos, que é criar o pedido. Para criar o pedido, a gente tem que ter o ID do produto, e aí a gente tem três formas de criar o pedido hoje. A gente tem a forma de criar pedido com CPF, o cliente não identificando, mas colocando o CPF, o cliente se identificando e o cliente não passando nada, ninguém passando nada sobre o cliente. Essa forma que a gente está fazendo aqui agora é a forma passando somente o CPF. Então o CPF ele ficaria dentro do pedido. A gente consegue criar assim, se a gente executar esse teste, ele vai criar um pedido, vai devolver o ID do pedido para a gente. E com esse ID do pedido a gente consegue buscar ali dentro da rota de detalhe do pedido o tudo que esse pedido contém. Se a gente colocar aí o ID, vai ver que ele vai devolver para a gente o cliente, o CPF do cliente. Ele vai devolver os itens que tinham naquele pedido, o status do pedido, o total, a hora que foi criada, o tempo de espera do pedido e o ID dele. A gente também pode criar ele passando um cliente. Porém, para passar um cliente, a gente tem uma rota aqui de criar clientes. A gente precisa ter um cliente válido dentro do nosso banco de dados para poder criar o cliente. Então, se a gente tentar aqui, quando a gente vai criar um cliente, a gente joga aqui dentro o CPF, o e-mail e o nome, a gente executa e a gente consegue aqui o ID do cliente. Com o ID do cliente, a gente consegue, lá dentro do orders, colocar, em vez do CPF, a gente coloca esse ID. E em vez de CPF como valor, a gente coloca ID como valor. Então a gente está falando que esse pedido ele tem um cliente atrelado a ele. Quando a gente criar, a gente pode ir lá ver aqui, vai achar dentro do pedido tudo que a gente colocou. Existem várias validações, tanto de CPF quanto de e-mail, se existem pedidos, se existem produtos. Nós colocamos essas validações aqui. Vou dar um exemplo prático aqui. Se a gente colocar ali dentro do criar pedido, um produto ID, bota um número que não existe, ele vai devolver pra gente que não existe esse produto e ele não cria o pedido, tá bom? São cenários de regra de negócio que a gente criou aqui para validar e permitir que seja mais dinâmico. Após a gente criar o pedido, a gente consegue também listar os pedidos. Criamos uma rota de listar pedidos aqui. Essa rota, ela tem um status que a gente pode definir. A gente pode definir sem nenhum status, que a gente quer tudo, a partir de criado, a partir de recebido e tal. E aí você escolhe o status que a gente quer. Quando a gente quer um que a gente acabou de criar, a gente botou criado e aí tem os pedidos que a gente criou. ID, o status, o total, o tempo de espera e a hora que foi criada. Então, pegando um pedido desse como exemplo, a gente vai começar agora o processo de checkout, né? Como o próprio Douglas falou hoje, o processo de checkout, ele tá um fake checkout. Então, a partir do momento que a gente coloca o order ID dentro daí e executa, a gente vai verificar que ele já devolve pra gente que o pagamento foi feito e devolve o QR Code. E se a gente entrar no pedido, vai verificar que já mudou o status do pedido para recebido. Esse recebido significa que a gente recebeu o pagamento, tá? Como é um fake checkout, a gente já está adicionando esse status. E aí, para
para continuar o fluxo, eu vou pedir pro Denilson ajudar também a gente aqui no fluxo Legal, de Thiago. depois do checkout, tá bom? Beleza. Obrigado, Thiago. Nada. Bom, eu vou continuar aqui então falando a respeito aqui do deletar pedido, né, o deletar produto, né. Ele garante uma integridade com a segurança, né, e limitar as ações para o usuário, correto? Com o perfil de admin. Tá? Então, além disso também a gente passou alguns parâmetros que são obrigatórios dentro desse deletar produto, que é o identificador único para o produto, tá? Que exclui, que você coloca a ID aí do produto e deleta o produto, certo? Continuando ainda, tá? Então, ele retorna também algumas respostas através de deletar produto, tá? Que é excluído com sucesso, ou um parâmetro inválido, usuário identificado, tá? Ou usuário não autorizado. E quando o produto não é encontrado, ele retorna uma mensagem para você de produto não encontrado. Tá? Continuando ainda, a gente vai falar sobre o admin também. Dentro do admin aqui, a gente temos aonde o admin ele pode fazer autorização, cadastrar um novo produto, né? Através desse admin é gerado um token, né, que é o JWT que a gente está usando hoje dentro do admin para poder cadastrar um novo produto. Então, só o admin teria acesso ali dentro do chat ali, do admin para poder cadastrar um novo produto e excluir o produto. Só ajudando aqui o Denilson também, a gente continuando ali o fluxo de pagamento, tá, Dê? Vamos Exato. subir ali. Quando a gente criou, a gente fez o checkout, a gente tem um processo ali seguindo os agregados e tal, seguindo os nossos, perdão, agregados não, nossos contextos delimitados, a gente vai para cozinha, né? Assim que a gente realiza o pagamento, realiza o checkout, a cozinha é notificada e a cozinha ela tem com uma rota para começar a preparação do pedido. Essa rota ela exige o ID do pedido. Antes, lembrando, a gente tem que autenticar como cozinheiro, porque a gente hoje só consegue usar o contexto de cozinha sendo cozinheiro. Então a gente tem que trocar nosso token de admin, que é o que estava, pro token de cozinha, de cozinheiro, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Aquele erro de 403 é um erro de token que é esperado quando a gente está com um token válido, tá bom? Então, beleza, a gente vai executar agora, ele vai devolver um ID do pedido e o status do pedido. Então a gente pode ver que o status de pedido ele saiu de recebido para preparação. Pode ver também na própria rota do pedido ali que aconteceu isso, em preparação. E aí o próximo fluxo é quando a cozinha ela já preparou o pedido, está finalizando a preparação do pedido. Então ela usa a rota de finalização do pedido para dizer que ele está pronto. E aí ela executa e aí a gente muda ali o status do pedido para pronto. Se a gente buscar de novo ali dentro do pedido, a gente vê que atualizou o status. Isso tudo é persistido dentro do banco, tá? Não tem nada mocado. Seguindo o próximo ponto, a gente, depois que deixa ele pronto, a gente vai entregar o pedido. Porém, antes de entregar o pedido, ele também tem um fluxo diferenciado. Que o token de entregar pedido ele deve ser feito pelo atendente e não pelo cozinheiro. Então a gente precisa fazer o login com um atendente, pegar o token do atendente e trocar ali o token de cozinheiro para atendente, beleza? Assim a gente consegue seguir o fluxo de entregar o pedido para o cliente. Vai chegar agora ali vai colocar o ID do pedido, a gente já está usando ele como padrão, que é a parte de finalizar o pedido mesmo. Quando a gente executa, a gente recebe ali o pedido finalizado e o ID do pedido. Então, de novo, se a gente for buscar aqui o pedido, a gente verifica que ele foi atualizado para finalizado. Esse foi o último passo ali do pedido. A gente é o passo de entrega para o cliente final. E a partir daí, a gente já dá esse pedido como finalizado. Tá bom? Só replicando ali um pouco o que o Denis falou das rotas de admin, a gente criou as rotas de administração para poder fazer a administração dos produtos, que também é um desejável do Tech Challenge. Então, a gente tem uma rota para deletar um produto. Essa rota de deletar produto, ela faz um soft delete, que ela não tira os dados do banco de dados, mas sim coloca uma data de inativação, né? A de put, a gente também edita pedido, caso a gente precise mudar o valor, pedido não, perdão, produto, caso a gente precise mudar o valor de um produto, a descrição de um produto, a gente consegue mudar. Lembrando que mudar a descrição de um produto ou excluir um produto, ele não atrapalha o contexto do order, por exatamente estar em contextos diferentes. Nosso order ele tem dentro dele o item, e esse item que define o produto, não é exatamente o produto, tá? Para finalizar, a gente tem aqui a de listar clientes, que são os clientes que a gente cria lá, tanto atendente quanto cozinheiro. A gente tem as rotas de criar
cozinheiro e criar atendente também para administrar quem vai poder fazer todo esse processo ali de cozinha ou de entrega, né? É basicamente É isso aí. esse nosso swagger, assim, a gente vai finalizar aqui a nossa gravação. Estamos à disposição para qualquer dúvida, se precisar. Vamos deixar dentro do nosso PDF aqui os e-mails e todos os contatos que a gente tem. E caso tenha alguma dúvida, a gente está à disposição para responder. Se alguém quiser deixar um comentário, fique à vontade. É isso aí, Thiago. É só para deixar bem explícito, né? Aqui na criação do pedido, né? Quando a gente passa um ID, seria aquele fluxo do cliente cadastro. Quando ele passa um CPF, seria o fluxo que ele se identifica no produto. E ele também pode não se identificar, né? Passando nu, aqui, Perfeito. omite. E o pedido é criado com sucesso, O mesmo se a pedido gente é não passar o criado cliente. normalmente, mesmo sem ter um cliente identificado. Perfeito. Então, seria isso. Muito bem. Então, valeu, pessoal.